Continuemos as nossas meditações no livro de Samuel, que deve perpassar aí por 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos reis. A gente chega aqui agora numa situação, num contexto, no qual o Samuel, o profeta, veio a nascer e a crescer. Ele cresceu na casa de Eli. E o que nós sabemos, segundo os estudiosos, é que a linhagem sacerdotal vinha dos filhos de Arão, né? Arão tinha 4 filhos, o Eleazar e Itamar, e tinha também o Nadab e Abiú. Só que esse Nadab e Abiú, né, 2 dos 4 filhos de Arão, o irmão de Moisés, a partir de onde Deus começou o sumo sacerdócio, então o Nadab e o Abiú, eles foram oferecer sacrifício estranho ao Senhor, possivelmente estavam bêbados, abusando do templo no deserto ainda, e eles foram consumidos com fogo. Aí sobrou o Eleazar e o Itamar. Por motivos que nós desconhecemos, porque a gente sabe que a linhagem acabou sendo do filho mais velho, do que sobrou no caso, né, que seria o Eleazar. Mas por motivos que desconhecemos, a família de Eli era da linhagem do Itamar, que seria o filho mais novo aí, entre esses filhos do sacerdote Arão. Aí o sumo sacerdote Eli, nos dias do profeta Samuel, ele pertencia à descendência de Itamar. E a gente vai vendo até, num trecho que nós vamos meditar depois, que está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Deus fala com o Eli, né? Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Então aconteceu alguma coisa aí entre o Êxodo e o período dos juízes, que Deus passou da descendência de Eleazar para a descendência de Itamar, o sumo sacerdócio em Israel. De maneira que Eli foi um homem colocado por Deus, porque Deus expressa aqui na boca do profeta que ele tinha esse propósito de fazer os descendentes de Itamar, o mais novo de Arão, serem os sacerdotes em Israel. Mas acontece que Deus tinha os seus propósitos, né? E aí, é claro, é soberania de Deus e percepções humanas. E Deus, na sua soberania, ele também sabe construir coisas com as pessoas às quais ele chamou, e isso é muito sério. Não é para tirar a segurança da salvação de ninguém, mas é para tirar a gente desse gracismo de pensar assim, não, Deus falou que a minha descendência ia servir na casa do Senhor e isso é imbatível. Não, essas questões existenciais, elas são passíveis de correção. Eu já vi Deus começando muitos projetos e esses projetos sendo abortados porque as pessoas que Deus chamou não se comportaram à maneira ou com a dedicação que o projeto exigia, né? E Deus faz isso até porque ser humano é levar as coisas a sério, principalmente as coisas de Deus. Se Deus te chamou, se Deus te deu um chamado precioso, por que você não leva a sério? Isso aconteceu com Sansão, por exemplo. A gente fica sabendo pelos estudiosos que possivelmente o sumo sacerdote Eli, que diz a Bíblia que ele foi sacerdote durante 40 anos, mas parece que 20 desses 40 anos foi concomitante à jurisdição, ao juizado de Sansão. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos contra os filisteus. E aí, nesse período, concomitantemente, o sumo sacerdote era o Eli, segundo dão a entender a sequência das coisas aqui nas Escrituras. Mas seja como for, o que aconteceu com a descendência de Itamar, filho de Arão, representado aqui no Eli, que Deus vai ali na frente desistir desse projeto que ele tinha para a descendência de Itamar, ou descendência de Eli, né? É que os filhos de Eli se comportavam assim, ó. Vou ler e a gente vai pensar em algumas coisas. Eram, porém, os filhos de Eli, e isso enquanto Samuel era criança, ia se tornando rapazinho, ele era muito bem cuidado pelo Eli, mas parece que o Eli não conseguiu transmitir alguma coisa aí para os filhos dele. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Ou seja, eles tinham um problema de caráter aí. Filhos de Belial eram homens terrivelmente maldosos, sinônimo de filhos de Satanás. É sinônimo de pessoas que amavam o mal, que tinham dentro delas aquilo que o Cã, ou Ram,
que fora livrado do dilúvio junto com Noé e seus outros irmãos, ele olha para o pai bêbado em posição de ser acudido e ele zomba da nudez do pai, e há quem diga que até outras coisas possam ter acontecido ali, mas já valia esse mau caratismo, esse caráter de filho de Belial que existia no Ram e agora nos filhos de Eli. Então eles eram filhos de Belial, era o caráter deles, ou seja, esse perigo quando Deus chama pessoas, porque o Sansão, por exemplo, ele não amava muito a vocação, mas ele não chegava a ser um mau caráter no sentido de ser perverso. Sansão não ligava para a vocação dele, né, para o nazireado dele, conforme nós já vimos nos vídeos que estão lá na playlist do livro dos Juízes. Aqui não. Aqui são pessoas que nasceram em uma linhagem escolhida por Deus, né? É uma espécie de dinastia sacerdotal, e eles, por um motivo que a gente não vai saber porquê, eles não gostaram daquilo, e não basta não gostar, também eles tinham de praticar perversidades. Olha só, o caráter já era perverso, e aí o que eles fazem de perverso no dia a dia? Primeiro, o costume daqueles sacerdotes com o povo, quer dizer, era habitual o que eles faziam, era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, que eram também os filhos de Eli, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, um garfo do capeta, né, na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló, o local de culto, né, que ficava ali nos territórios da tribo de Efraim. E aí todo Israel descia lá para sacrificar ao Senhor, e eu e você precisamos lembrar que isso tudo acontecia no período dos juízes, que era aquele período onde 2 ou 3 juízes no máximo agiram conforme o conselho do Senhor. Todos os outros tinham a ver com gente nababa, gente rica, gente mau caráter, gente que não gostava da vocação. Então, em meio a isso acontecia o pontificado de Eli, né, e da perversidade de seus filhos. E aí eles pegavam isso, porque tinha toda uma regra que é constada principalmente no livro de Levítico, toda uma regra para que as pessoas levassem o sacrifício ao Senhor, e a principal das regras era que a gordura tinha que ser queimada, porque o sacerdote já vivia das ofertas de comer carne, ainda comer com gordura, mas eles metiam o garfo em tudo. Se fosse hoje, né, é como se a pessoa nascesse com a vocação de ser pastor e ela começa a ganhar dinheiro com versículos bíblicos, vendendo provérbios, vendendo hinários, vendendo cânticos e pensando sempre na fortuna, naquelas historinhas que até pouco tempo atrás acontecia muito no Brasil. A Bíblia de capa rosa, Bíblia com pelos de cisne, Bíblia com capa rachurada, Bíblia com recorte não sei o quê, Bíblia em formato de prancha. Ou seja, o cara não ama o Evangelho, mas ele acaba pegando os elementos do Evangelho para enriquecer-se com as pessoas. E aí é até mais sutil, porque não, eu estou vendendo, compra quem quer. Aqui não, aqui eles eram cara de pau, eles metiam a mão, metiam o garfo, me dá isso aqui, me dá do jeito que tiver, é o que vai dizer os outros versículos. Ó. Versículo 15. Também antes de queimar a gordura, quer dizer, ela tinha de ser queimada, vinha o moço do sacerdote, entre eles os filhos de Eli, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Ou seja, eles queriam fazer churrasquinho. Eles não era aquela carne que era regrada, que tinha uma dieta, que não poderia ter muita gordura e nem muito tempero. Era o alimento. O sacerdote tinha que ter uma alimentação, por assim dizer, santificada, para ele não morrer velho e gordo e na baba, como acabou morrendo o Eli. Né? Nesse sentido, não se tratava de obesidade no sentido da doença, mas de uma obesidade fabricada de homens que nem praticavam exercícios físicos e viviam de comer, comer, comer do bom e do melhor, como uma classe de políticos no país. Né? E aí, dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Ou seja, botava isso ainda na conta do sacerdote. Igual umas situações que eu conheço eu já fui numa igreja, a igreja do Pastor Divino, Nova Vida, onde eu cansei de ver pessoas chegar para outra e falar assim: o Pastor Divino pediu para você abastecer o meu carro. Aí o irmãozinho lá pagava um
tanque para o outro abastecer. E às vezes o pastor divino nem estava sabendo daquilo, aí a pessoa botava na conta dele e a pessoa, por considerar o pastor divino, abastecia o tanque da outra, né? Era parecido com ele, né? Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia, não, porém hás de me dar agora, se não tomar lei à força. Olha a cara de pau do que eles faziam com o sacrifício. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Ou seja, eles odiavam aquilo tudo, eles detestavam ser sacerdote, eles não gostavam daquela vocação. E não gostar, até vai lá. Eles poderiam dizer, Senhor, me perdoe, eu nasci para fazer essas coisas, mas eu não gosto. Mas aí é quando você transforma o seu não gostar em eu vou lucrar com isso, eu vou fazer churrasquinho, eu vou tomar de quem traz do bom e do melhor, e quem trazer ruim eu vou zombar, eu vou querer que traga mais coisas. É isso, é você transformar a sua insatisfação em escada para fazer desgraça com a vida alheia, no nome do Senhor ainda, né? Aí, a gente pode pular lá para o versículo 22, que no meio disso Samuel estava crescendo. Aí diz assim o texto, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Além de todo o desprezo deles com o sacrifício, que não era deboche, era perversidade, porque eles deixavam os ofertantes confusos, eles ainda comiam outro tipo de carne, né? Eles enfiavam o garfo dele de tridente nas carnes que eram levadas, e eles enfiavam o seu garfo de um dente só nas levitas, nas mulheres que serviam à porta do templo, que auxiliavam ali na montagem das peças do tabernáculo. Então, eles se relacionavam com as mulheres, que era uma coisa pior do que os prostitutos cultuais, onde as pessoas transavam lá com os rapazes efeminados para adorarem as divindades. Os cananeus faziam isso. Ali não, eles transavam com as mulheres porque eles estavam a fim de comer carne dos outros mesmo, comer carne nova, comer carne humana. Então, eu não gosto de ser sacerdote mesmo, quem sabe eu pego essas mulheres gostosas, tá tudo bem. Mas olha que interessante. E disse-lhes, o Eli falando com os filhotinhos dele, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Aí ele fala um provérbiozinho, depois a gente vai meditar nisso, né? Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Já começam as interpretações de escriba judeu, né? Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, este pequeno raio-x dos filhos do santo Eli, você vai vendo como que o mau-caratismo vai sendo cultivado ali. As pessoas ficam assim, o pai tem que impor valores sobre a sua família. Não é disso que o texto está falando. Porque ser humano é ser humano, mesmo que nasça com a vocação. Nós vimos isso com Sansão. Nós estamos vendo isso com os filhos de Eli. De maneira que às vezes Deus te deu uma palavra tão maravilhosa, e essa palavra sua vai salvar o mundo inteiro, mas por um motivo que a gente desconhece, às vezes os nossos filhos não gostam disso. Os nossos filhos, tá aqui que papai está pregando. Aí tem gente que tenta psicologizar isso, né? Não, é porque você é pregador, mas você é chato. Às vezes não. O mau caráter está nos filhos. Assim como aconteceu com um dos filhos de Noé, assim como aconteceu com os filhos de Eli, e assim como pode acontecer com os meus filhos, que nasceram todos com promessa do Senhor, mas por um motivo que eu desconheço, alguém deles pode não querer isso. E o que a gente faz quando a gente se descobre não querendo uma vocação que o Senhor nos deu? É clamar a Ele, é colocar diante dele a nossa ansiedade, a nossa insatisfação, a nossa amargura. Mas o que as pessoas fazem? Eu não gosto disso, mas eu vou lucrar com isso. Papai é um pregador fiel, mas eu vou ganhar grana em cima disso. Né? Então, não é que o Eli não os educou. O problema é que na hora que eles estão exercendo esses crimes todos de roubar o alimento, de pegar as servas levitas, de de zombar do sacrifício do Senhor, o Eli fala, eu estou sabendo da fama de vocês, meu filho. E aí, o que o Eli tinha que fazer? Ele não precisava
de maneira autoritária, incutir Deus nos filhos dele, mas ele deveria o seguinte, ó, estou sabendo aí que vocês estão transando com as levitas no templo, ainda estão pegando a carne dos outros com a gordura e tudo para fazer festinha. O que está acontecendo? Afastá-los todos e mostrar para o povo que na casa de Eli o trabalho do Senhor é levado a sério. Mas eu conheço muitos pastores, muitos sacerdotes que falam assim, não, eu não tenho como obrigar meus filhos a servir ao Senhor. Não tem, é verdade. Agora, daí a deixar seu filho a fazer da igreja lugar de show, lugar de comércio, lugar de passar rasteira nos outros, lugar de sair comendo todas as jovenzinhas da igreja que se convertem e depois esse menino vira um cantor famoso e vira vice-presidente da denominação familiar. O que tem para você é o que tem para Eli. Deus vai punir esse tipo de coisa, mas isso nós vamos falar na meditação de amanhã. Na de hoje, o que eu quero é que você compreenda que Deus não se deixa escarnecer. Olha só. Se Deus levantou Israel para possuir a terra de um povo que tinha costumes horrendos de queimar crianças, de beber sacrifícios de sangue de virgens, de comer sacrifícios humanos, você acha que Deus vai fazer o que com filhos que nasceram vocacionados a servir ao Senhor? Essa seriedade, quem tem vocação de Deus precisa saber. Ou, se você não quer ser um pai ditador, você também precisa ser grato ao Senhor com a vocação que Ele deu aos seus filhos, no sentido de, não, meu filho, aqui você não vai fazer essas coisas não. Eu te amo, eu vou te conduzir, eu vou te sustentar, mas você não vai ministrar na casa do Senhor, ou seja, você não vai poder ser um pregador nessas condições. Existem coisas que Deus abraça as pessoas, Deus acolhe as pessoas, mas as funções exigem que elas não sejam praticadas. Então, Deus ama, de repente, um filho de pastor que seja viciado em drogas, que tenha problemas graves com a sua sexualidade, seja ele um pegador, ou seja ele um gay muito espalhafatoso. Deus acolhe essas pessoas. A questão é que, como a função espiritual da pregação, de ministrar o culto, é uma função que visa a publicidade e a coletividade, essas situações têm que ser afastadas. Ah, meu filho é viciado em drogas, mas não vai dar então para ele ficar pregando se ele está traficando drogas. Ah, meu filho ele é viciado em sexo, mas não vai dar para ele ser um pregador ou para ele ser alguém oficial no culto se ele realmente está pegando as meninas no louvor. Não dá para falar assim de coisas bem reducionistas, porque o reino de Deus ele é muito mais amplo do que isso. É verdade que o reino de Deus não é mais localizado no templo, mas Deus continua levantando pessoas para funções específicas. E aí quem recebeu essa mensagem de Deus precisa levá-lo a sério nesse sentido. Não é usar a vocação de Deus com a sua família, com a sua geração, para ignorar pecado de filhos. Ah, meu filho deixa assim, uma hora Deus vai convencer. Não vai. As coisas têm que ser mostradas com exemplo e com seriedade, ainda que o seu exemplo e sua seriedade desperte mais ainda uma perversidade que possa haver nos seus filhos. Então, gente, a chamada de Deus na nossa vida é algo muito sério, de maneira que o pecado de Eli, de não ter tirado os filhos do ofício, alimentava o mau caratismo desses filhos. E aí vai se tornando uma coisa geracional entre as gerações e Deus. Mas isso a gente deixa para uma outra meditação. O que eu queria que você entendesse é que Deus, por exemplo, acolheu a amargura de Ana. Ela era uma mãe que estava passando por muitas aflições e lançou sobre ele a sua amargura. Agora, aqui não. Aqui eram pecados cínicos, nefastos, perversos, de uma família acerca da qual Deus disse, olha, eu tenho uma coisa para fazer de geração a geração em relação a vocês. E aí você usar a voz de Deus para praticar perversidades, até pelo bem da sua alma, você não vai sair dessa existência sem conhecer o juízo do Senhor, pelo bem da sua alma. Mas essa é uma mensagem para quem claramente ouviu a voz do Senhor. Quanto às Anas, que não ouviu claramente a voz do Senhor e se comporta como pode diante do Senhor, o Senhor as acolhe. Agora, quanto aos filhos de Eli e ao próprio Eli, que ouviram a palavra do Senhor, e aí os filhos pervertem a palavra do Senhor, e o pai fica, ai meus filhos, Deus chega a acusar o Eli, olha, Deus diz assim para Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Ou seja, estava muito claro que o Eli ele era um pai tão maravilhoso e um pai
tão bondoso que ele era capaz de deixar os filhos praticarem perversões porque ele era o pai amado. Ele queria se morrer como um pai amoroso. E essa é a armadilha de ser pai. Porque a Bíblia fala, quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aqui serve para o pai também. Está amando o filhinho mais do que a mim? Mais do que a seriedade da vocação que eu dei a vocês? Vocês não são dignos de mim e o pecado dos seus filhos será cobrado em você, Deus disse para ele. Então, às vezes a única forma da gente amar os nossos filhos é fazendo a separação. É dizendo, meu filho, eu te amo, mas o meu amor por você me faz não permitir que você se torne um cínico na presença do Senhor. Deus é quem converte, eu não tenho como mudar o seu coração, mas não vai dar para você ministrar o que o Senhor nos confiou enquanto você está pegando as menininhas que se convertem e lucrando com o sacrifício do povo. Ah, isso aqui serve para tantas famílias evangélicas nesse país, né? Os ferreirinhas, vá pesquisar para você entender do que eu estou falando. Bispo Macedo e sua trupe. Quanto juízo de Deus vai cair sobre essa gente? Vai cair muito. Eles duvidam disso porque o poder está muito na mão deles. Mas o juízo virá. O juízo virá para o bem da alma deles e para que a perversidade não se perpetue. Porque se Deus afundou Sodoma e Gomorra, você acha que Deus não vai afundar famílias que Ele chamou e que ficam zombando do nome dEle ao mesmo tempo em que lucram? Ou seja, lucrar com as coisas do Senhor é zombar da vocação que o Senhor nos deu, porque Ele quer que a gente exerça a vocação que Ele nos deu em humildade, em sabedoria, em exemplos e não em empreendedorismo perverso, em estrategismo marqueteiro, em pentecostalismo falso que para a língua para poder adquirir seriedade. É igual aquele pastor que se veste Fred Flintstone. O cara tem uma indumentária para poder impressionar e faz disso uma marca, né? Espada de ouro. São coisas assim que são fetiches. Isso está fazendo igual os filhos de Eli, zombando. E pode fuçar a vida dessas pessoas. Quem não cai em muitos adultérios, cai em muitas avarezas. Né? Mas eu nem preciso dizer do que essas pessoas fazem. Aqui eu só preciso te dizer. Isso está nas Escrituras. Você adora usar o Velho Testamento para arrancar dinheiro dos outros? Pois aqui está o Velho Testamento dizendo: o Senhor te vocacionou, te deu recursos, te deu estratégias, te deu até pessoas no poder. O que você está fazendo com isso? Lambança, ainda está se associando com o presidente, que é um filho do Eli misturado com Eli. Que o Bolsonaro é perverso igual os filhos do Eli. E ele está pervertendo, aparelhando a Polícia Federal, aparelhando a Justiça, aparelhando, aparelhado lá pelo Rodrigo Maia no Poder Legislativo. Tudo para quê? Para defender filhotinhos, rapazinhos perversos. Né? O senhor Bananinha é o mais novo deles, o senhor Laranjinha é o mais velho deles, e o senhor, o da Lua lá, o segundo filho dele, são os meninos que estão ali pervertidos e contam com gente muito poderosa. E Bolsonaro, pelos meus filhos eu faço tudo, eu vou mexer tudo mesmo, está mexendo em tudo, e o Brasil está calado, e os Elis, sacerdotes do Senhor, tudo conivente com isso, e o juízo do Senhor virá. E eu paro por aqui, porque eu sei que vocês não têm suportado a palavra profética do Senhor. Mas Ele mesmo não falando, Ele vai fazer, porque o Brasil está pedindo um couro do Altíssimo. Isso eu estou dizendo para quem se arroga a servir a Deus. Quanto aos simples, aos pequeninos, às anas que estão orando, aos viadinhos que são zombados por esses pastores, a mulher desesperada que está querendo abortar, lancem sobre Deus toda essa ansiedade de vocês, que você vai descobrir uma acolhida melhor do que o fanfarrão Eli, protetor de filhotinhos. Se você achou esse vídeo edificante, compartilhe, dê o seu like e, continuando aqui no nosso canal, inscreva-se neste canal, aperte o sininho, porque a gente ainda tem muita coisa para ir, enquanto temos vida e esperança, debulhando acerca da palavra do Senhor.